bom dia, bom dia. O Senhor nos deu um chamado, e o chamado principal que nós temos é o chamado de governar sobre a terra. E disso vem outros chamados específicos. Mas como dominar sobre a terra se nós não dominamos nem sobre nós mesmos? Como dominar sobre a terra, dominar sobre todas as coisas se nós não nos conhecemos? Essa é a questão. Então, essa semana nós estamos falando um pouco sobre autoconhecimento, sobre os traços de caráteres. E ontem falamos sobre o primeiro traço, que é formado, o vídeo está aí disponível, e nós vamos falar hoje sobre o segundo traço, mas antes disso, nós vamos buscar aqui a palavra de Deus que está nos inspirando essa semana, que é Gênesis 1, 26 e seguintes. Então vamos lá. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Versículo 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, subjugai-a e tenha domínio. A palavra domínio aparece várias vezes nesses 3 versículos aqui. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para dominar. E o que a gente vê muito hoje com o povo de Deus é sendo dominado por todas as questões. E nós somos dominados muitas vezes por não ter esse conhecimento, até pelas nossas próprias emoções. Então esse é sempre a vibe da nossa conversa aqui, né? Entender um pouco mais as emoções, confrontar isso com a palavra de Deus e entender o que Deus espera de mim e de você. Então, nesse momento aqui nós estamos falando o que Deus espera, e Ele espera domínio. Ele espera que nós estejamos fortes diante das circunstâncias para dominar sobre todas as coisas. Por quê? Para herdar todas as coisas, porque nós somos herdeiros de Cristo. Então, nós já herdamos pela morte de Cristo na cruz, mas às vezes nós não tomamos posse dessa herança. E às vezes nós não tomamos posse por nós não conhecermos como nós funcionamos. Eu vejo muitas pessoas vivendo situações de ser dominado mesmo pelas emoções. E hoje vamos falar sobre um tipo de caráter, né? Um dos traços de caráter, o segundo traço a ser formado, que é o traço oral. E esse traço oral, ele é muito sensível. Lembrando que todos nós temos todos os 5 traços. O que muda é a porcentagem que cada um tem, tá? Então todos nós temos oralidade em alguma medida. Mas tem algumas pessoas que têm muita oralidade. Eu tenho muita oralidade, pra você ter noção, eu tenho muita oralidade, eu tenho 28% de oralidade, então é muita oralidade. Então quando nós temos a oralidade mais alta, se a gente não tiver cuidado, nós somos tomados por essas emoções da vida, porque o oral, ele é bastante emocional. Então como é que funciona esse processo de mielinização, né? A nossa medula espinhal, que começa no cérebro e vai até na região sacral, ela vai sendo encapada por uma capa chamada capa de mielina. E isso é para quê? Porque a medula vem como se fosse uma corrente elétrica muito forte e vai dispersando energia. Então, para que nós não dispersemos essa energia, né, a natureza é perfeita, a capa de mielina é como se fosse uma capa de borracha num fio desencapado. E ela vai formando essa proteção e vai sendo formada até mais ou menos os 5 anos de idade. E quando eu e você, nós recebemos, lá criança ainda, recebendo essa proteção, essa mielinização, ali, de acordo com os traumas que acontecem na época determinada da mielinização, nós vamos criando um jeito de funcionar. Isso é muito importante, um jeito de funcionar. Então, não é defeito, é um jeito de funcionar. Só que se nós não conhecemos isso, se nós não fazemos da melhor forma, o nosso jeito de funcionar pode ir para a dor. Então ele nasceu para ser um recurso, mas ele vai para a dor, e quando nós estamos na dor, nós não conseguimos ser tudo aquilo que nós nascemos para ser. Então é muito importante olhar cada traço de caráter e levar cada traço a viver no recurso e sair da dor. Mas quando eu vou falar aqui, ontem eu falei sobre o primeiro traço de caráter, que é quando nós estamos ainda com a mielinização no cérebro, que é o esquizoide. Os nomes são estranhos, não importa com isso, mas o esquizoide, ele é formado ainda na cabeça, esse traço, ainda no ventre da mãe, e a dor do esquizoide, como eu disse ontem, é a dor da rejeição, mas o recurso é que ele é extremamente criativo. Então todo traço tem um recurso, um superpoder, mas tem também uma dor. E a dor que eu vou falar hoje é a dor do abandono.
é a dor do oral. Vê se você se identifica. O oral, normalmente, quem tem uma oralidade mais alta e não está cuidando disso, né? Porque você pode ter uma oralidade alta, mas está no recurso. Mas se tiver na dor, como é que essa pessoa funciona? Ela tem uma carência afetiva muito grande, ela fica esperando das pessoas atenção, fica esperando das pessoas um cuidado, fica esperando que as pessoas adivinhem o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está querendo, então ela tem uma carência afetiva muito grande. Ela tem um buraco no peito, é como se fosse que nunca preenche, sabe? Nada do que tem é suficiente, ela está sempre se sentindo insatisfeita. Então essa sensação de insatisfação no oral, ela é muito grande, ela é muito forte. Bom dia Hamilton, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos começando aqui falando sobre o traço de caráter oral. Bom dia, Beatriz, bom dia, Marcelo. Então essa insatisfação é uma insatisfação muito presente no traço oral. A sensação de falta, que está faltando alguma coisa. Então às vezes fica um pouco estranho, porque alguém fala assim, mas você tem tudo, você tem, bom dia, você tem tudo, você tem família, você tem dinheiro, você tem isso, tem aquilo. A pessoa fica lembrando para você que você tem isso, tem aquilo, mas na verdade tem um buraco no peito, tem uma falta no peito, né? Essa é a dor que o oral sente quando ele está na dor. Lembrando que se estiver no recurso, esse oral é maravilhoso. O oral é aquela pessoa que gosta de abraçar, que gosta de acolher as pessoas, gosta de ouvir as pessoas, e o oral fala muito bem. Então, quando nós estamos na dor, nós sentimos o abandono, a dor da carência afetiva, tudo isso. Quando nós estamos no recurso, nós sentimos esse lado mais sensível. E nós falamos muito bem, somos bons ouvintes. Então, nós somos feitos, como eu tenho dito, nós somos feitos para cumprir o propósito de Deus. Ei, Ana, seja bem-vinda, minha amiga. Nós somos feitos para cumprir o propósito de Deus. E o traço de caráter, ele vem como apoio. Ele vem te levar a fazer aquilo que você precisa fazer. Mas se nós não conhecemos isso, nós corremos o risco de não tratar o nosso lado oral, que é o assunto de hoje, e nós podemos ir para a dor. A característica física, vamos para a gente identificar um pouco assim, fisicamente, como é que é a pessoa que tem uma moralidade mais alta. Normalmente ela tem luta com peso, né? Então tem que estar o tempo todo vigiando para não aumentar o peso. Se ela tem tempo demais que ela não está de olho nisso, pode ser até uma pessoa obesa, mas não tem que ser obeso para ser oral. Se tiver mais fofinho, sabe que as pessoas que você pega é mais macio, é mais fofinho? Essa é uma pessoa que tem oralidade alta. A pessoa oral tem também um rosto mais arredondadinho, tem essas bochechas assim mais... Sabe vontade de apertar? Porque na verdade o oral é como se fosse uma criança pequena, uma criança aliás, uma criança grande, ela cresceu, mas ela é criança ainda. Então tem bochechinha, tem queixinho pequeno, pode ter uma boca mais assim, tipo de quem quer um bico para chupar, uma madeira para chupar, um biquinho, né? Tem pessoas que têm biquinho, né? O joelho dessa pessoa é um joelho mais encontrado, então não é bem retinho assim, é como se fosse um pouquinho mais encontrado o joelho, mais redondinho de maneira geral. Essas são as características de quem tem uma oralidade mais alta. Lembrando que todos, como eu falei no início, todos têm oralidade, todos têm todos os traços. Mas quando a oralidade está mais alta, aí aparecem mais essas características. Agora, falando sobre essa questão da oralidade, o oral na dor, sentindo abandono, sentindo essa fragilidade emocional. Compara isso, esse oral na dor, com o texto bíblico que nós estamos falando essa semana. Para dominar, nós vimos para dominar. Deus nos fez imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Como é que uma pessoa que está cheia de dor desse jeito, dores emocionais, vai conseguir cumprir o chamado de Deus para dominar? Não vai acontecer, porque nós ficamos frágeis demais. Quando nossa oralidade não está cuidada, não está tratada, não está bem, nós ficamos muito frágeis emocionalmente. E não combina dominar sobre todas as coisas com essa pessoa tão frágil. Por isso que é tão importante a gente conhecer e cuidar disso. No final eu vou dar algumas dicas, como você faz para cuidar dessa oralidade, para você ficar bem e não ficar esperando que o outro cuide de você. Porque isso é muito do oral. O oral, ele espera que alguém cuide dele. O oral espera que alguém venha adivinhar e resolver as questões que ele está sentindo. E Alessandra, bom dia, querida. Então, quando ele fica esperando isso, e vamos ser bem sinceros, na vida adulta, ninguém faz isso por ninguém. Ninguém fica tentando adivinhar o que o outro está querendo. Pode até acontecer um momento ou outro, assim, um esposo, uma esposa, alguém pode até tentar, assim, mas no dia a dia, ninguém tem esse tempo, vamos dizer assim, né, de ficar tentando o tempo todo adivinhar o que a pessoa está querendo. E o oral, ele espera que os outros adivinhem. Tem até essa frase, tipo, o oral fala assim, vou ficar quietinha aqui para ver se ele ou ela
vai fazer tal coisa, ou vai entender que eu estou sentindo tal coisa. Então o oral é como se fosse uma criança, como eu disse, que ficou presa na infância. Ele cresceu, ele é grande, é adulto, mas ficou preso na infância e espera ainda que alguém cuide dele. E essa dor é uma dor muito forte. Então o oral, uma característica do oral também é que ele gosta muito de chorar. Então o oral ele chora por nada, dá vontade de chorar por nada, né? Às vezes ele não chora, o que é um erro, tem que chorar. Mas às vezes ele prende o choro porque ele acha que não tem sentido. Mas é essa dor que vem de dentro, essa dor no peito, né? Então isso é uma oralidade alta que está na dor. Não precisa ser assim, né? E onde é que aparece? Onde é que aparece essa dor toda? Por que o oral ficou desse jeito, né? Então, como eu já disse, entendendo um pouquinho o processo de mielinização, nós temos a medula espinhal inteira, que começa aqui no cérebro, vai até a região sacral, e a capa de mielina é como se fosse uma capa de borracha, uma gordura que vai encapando tudo isso. Quando está naquela altura, então onde é que está esse processo de mielinização quando cria o oral? Ele está aqui bem na coluna, na cervical. E onde é que nós estamos fazendo nessa época, né? Nós estamos ali com 1 aninho de idade, um pouco menos, um pouco mais, a fase da amamentação. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Bom dia, Claudinha. Então, a fase da amamentação é onde cria esse traço oral. E por que cria isso? Porque muitas vezes a nossa mamãe não conseguia nos atender em tudo que nós precisávamos. E a gente sabe que realmente é humanamente impossível uma mãe atender todas as necessidades, mas ela se esforça, ela faz o melhor. Mas o melhor, às vezes, não é o suficiente para aquele bebê. E muitas vezes ele chora com fome e ninguém vai atender, ou às vezes a mãe até começa a atender, mas tem que atender um outro filho também, aí deixa ali tomando uma madeira de qualquer jeito. Todas as questões, da forma como a criança recebeu naquele momento, cria-se ali então um registro, e o registro é chamado de traço oral. Então essa pessoa ela vai ficar sempre esperando isso, esperando que alguém venha, como se alguém viesse trazer a mamadeira. Esse é o comportamento do oral. E isso, olhando assim, parece um pouco longe de nós, mas se você pensar nos comportamentos do adulto oral, e se você tem muito isso, né, esperar que o outro faça por você, esperar que alguém desconfie, descubra o que você está querendo, isso é muito oral na dor. Então, se você olhar algumas dessas características que eu falei, se você tiver muitas dessas características, pode ser que realmente você tenha uma oralidade mais alta, um percentual de oralidade alto. E se isso for verdade, você precisa urgentemente começar a cuidar mais de você. Começar a dar para você o cuidado que a criança quer. E não esperar que o outro venha cuidar de você. Então o adulto, ele olha, ele sente a dor, mas ele olha e com consciência fala, não, eu não vou esperar que ninguém venha trazer minha mamadeira, né? Ou trazer a minha necessidade desse momento. Eu mesmo vou fazer por mim. É o que todo mundo fala hoje, né? Chama de autocuidado, autoamor, é isso aí. Na prática seria isso, seria fazer ações de autocuidado com você para que você não desconte na comida. Porque o grande problema do oral é que ele aprendeu a resolver tudo com comida. A Débora falando aqui que tem demais, né? Muito, Débora, muito assim. E a pessoa que a vida inteira luta com peso, ele pode acender uma luzinha. Esse luta contra o peso, ele é um traço, é uma amostra assim, rápida assim, de que aquela pessoa tem uma oralidade alta, né? Então ele resolve as coisas na boca. Então tudo do eu, ele quer comer. Tá com vontade de chorar? Ao invés de chorar, ele quer comer. Tudo é a comida. Então a gente costuma resolver as questões com a comida para acalmar essa oralidade. E só acalma na hora que tá comendo. É aquela situação assim, tô chateada, tô triste, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí eu pego um chocolate e começo a comer. Naquele momento que eu tô comendo chocolate, eu estou cuidando de mim. Mas na hora que termina o chocolate, terminou o autocuidado. E aí dá vontade de comer de novo, né? E Débora falando aqui que tá fazendo os exercícios, que é libertador. É esse o exercício de cuidar de si mesmo. E às vezes é com comida, tá, tudo bem, mas não pode ser sempre com comida. É por isso que a pessoa oral, ela normalmente tem excesso de peso, porque ela resolve tudo comendo. É a única forma que ela encontrou. É uma forma? Sim, é uma forma de você cuidar de você naquela hora, mas não pode ser a única forma comendo, né? Então você pode descobrir outras questões, faz uma listinha. Faz uma listinha, eu falo sempre para as pessoas que têm oralidade alta que eu acompanho, eu falo, faz uma listinha e segue. Quando tá muito ruim, vai lá no espelho, tá grudado no espelho as coisas que você gosta. Eu falo isso com as pessoas que eu acompanho. Porque doeu tudo, tá com aquele buraco no peito, aquela insatisfação, dá uma vontade louca de sair comendo aí
e sem rumo, mas vai lá no espelho, você deixou a sua listinha lá. Quais são as coisas que você pode fazer facilmente ali? De repente pode ser um simples banho quente, pode te trazer esse conforto ao invés de comer. Assim você começa a correr atrás menos da comida. Não é que está errado comer para diminuir a dor, não, é porque não pode ser só a comida, porque senão o excesso de peso ele vem forte, né? Então, a ação, a tarefa que eu passo para vocês hoje é essa. Eu tenho feito isso comigo, como eu falei, eu tenho 28% de oralidade, é muita oralidade. Então, eu tenho minha lista de coisas que me dá prazer. E quando começa a apertar, começa a doer, eu começo a entrar na dor, eu falo, opa, eu não cuidei de mim o suficiente hoje, ou talvez ontem, então eu vou lá e eu vou buscar alguma coisa que está na minha lista que vai me fazer bem. Isso tudo para quê? O nosso objetivo, na verdade, é fortalecer a cada um de nós, porque se nós estamos fortes, nós conseguimos cumprir aquilo que Deus colocou para nós lá em Gênesis 21, 26. O dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas, para isso eu preciso ser forte. Débora, 80% eu acho que não, mas uns 40% é bem provável, né? Os 40%. Então eu fico forte, eu consigo cumprir a primeira tarefa que Deus nos chama, que é dominar sobre todas as coisas. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as questões. Se nós estamos perdendo lutas demais, talvez nós não estamos cuidando desse traço nosso, que é o traço oral, que é esse traço aí do bebê chorão, né? Que todos nós temos, mas uns realmente têm muito mais do que outros. E amanhã vamos falar de outro, do terceiro traço de caráter, mas é muito importante que a gente entenda de todos, porque nós temos todos. E assim nós vamos identificando e ajustando o que tem que ser ajustado, para governarmos sobre todas as coisas e receber de Deus tudo aquilo que é para mim e para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.